Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Independente do horário aí, que eu não sei qual é que vocês, em qual momento vocês irão assistir. Mas, pessoal, logo de princípio eu gostaria de agradecer a vocês por estarem aqui e assistirem a esse vídeo, que eu creio que será muito benéfico para que vocês possam aprender mais, ter mais conhecimento em relação às coisas que são relacionadas à teologia, à filosofia e também, consequentemente, também uma ferramenta bem interessante que é a arqueologia, ok? Então, pessoal, logo de princípio aqui, nós vamos reagir ao vídeo do Antônio Miranda, tá? O vídeo não, eu não quero que ele fique muito longo, tá bom? Então eu vou reagir aqui provavelmente do minuto aqui, acho que do número 1 até o minuto de número 4, aí provavelmente também uns 20 segundos, e a gente vai fazer alguns comentários sobre algumas citações que o Antônio Miranda aqui, né, o Teologia Reversa, ele vai trazer, tá? Então, sem muitas delongas, vamos assistir ao vídeo. Então fala aí, galera, meu nome é Antônio, eu sou especialista em teologia reversa, o que acaba por culminar também em contra-apologética. Ou seja, aqui nesse canal você vai encontrar coisas que seu padre, seu pastor jamais irão lhe contar. Como, por exemplo, a infância... É interessante essa coisa que o Antônio fala, que o seu padre e o seu pastor jamais vão lhe contar. Isso é muito interessante dos ateus, que a gente consegue perceber que eles sempre iniciam seus vídeos com essas referências, né? Olha, isso aqui, o seu padre, o seu pastor não vai falar sobre isso. Ou seja, qual é o objetivo do Antônio? Psicologicamente, neurocientificamente falando, o Antônio Miranda ele tem um objetivo de atrair o público dele para o diálogo, para a narrativa que ele vai expor, tá bom? Então essa é uma técnica dele para atrair e, consequentemente, ele vai atrair pessoas que têm pouco conhecimento sobre essas causas, tá bom? De Jesus que está contida somente nos livros apócrifos. Cada um desses poderia ser tranquilamente uma Bíblia, você não acha? Ora, mas por que o que está contido aqui não está na Bíblia, já que muitos deles datam do mesmo período e muitos deles são citados nos próprios livros contidos na Bíblia? Se esse material é citado na Bíblia como fonte, por que eles estão fora dela? Ficou curioso? Uma coisa bem interessante que o Antônio Miranda fala, e que é uma realidade, é porque a Bíblia, nós temos o cânon hoje, e a Bíblia, ela faz, eu sei que é muito mínimo essa questão, mas ela faz uma citação, por exemplo, de alguns textos apócrifos da época. Eu dou um exemplo aqui, a gente tem, por exemplo, a Epístola de Judas, né, a Carta de Judas, ela cita, ela faz uma referência ao livro apócrifo de Enoque, quando ele fala sobre que Deus virá para julgar as nações. O que Enoque faz com essa questão aqui que a gente tem que entender é que quando a Bíblia naquilo que se refere aos escritos que são canônicos realmente, quando a Bíblia cita alguma citação apócrifa, ela cita com o objetivo de fazer uma referência a um pensamento que o autor está fazendo, ou seja, algo que vai corroborar com o meu pensamento. E a Bíblia não faz citação somente sobre esses livros, ela faz a referência também sobre, por exemplo, alguns filósofos gregos que existiram. Ela não faz referência somente a alguns textos apócrifos, tá bom? Mas quando o autor ele faz uma referência aos textos apócrifos, ele não está com um objetivo de endossar e de dizer que aquilo ali, que todo o texto ali é verdade, tá bom? Ele está pegando apenas uma referência que ele concorda ser verdadeira e ele coloca ali como uma referência, tá bom? Então isso é muito interessante a gente perceber e falar aqui. É uma coisa que o Antônio Miranda ele não fala, né? Ele vai colocar aqui, ele vai jogar as respostas, ele vai colocar a narrativa no ar, tá bom? Então vai dar a impressão de que esse texto que ele está falando aqui, no caso isso aqui é interessante porque o Antônio Miranda, ele vai citar essa questão de a Bíblia citar alguns trechos sobre algum evangelho apócrifos, mas só que o livro que ele está trazendo da infância de Jesus, ele não é citado pelo texto bíblico. Isso é muito importante a gente deixar claro aqui, tá bom? Ele não é citado pelo texto bíblico, mas vamos continuar aqui fazendo as referências, tá bom? Então, eu espero ter deixado claro, pessoal, uma coisa aqui, antes de dar continuidade. Quando o autor bíblico faz referência a algum filósofo do passado, quando o autor bíblico faz referência a alguma passagem apócrifa do passado, ele não está com o objetivo de endossar aquela questão, aquele ensinamento, tá bom? Ele pega ali, ele está ensinando sobre alguma coisa, sobre o reino dos céus, aí ele pega alguma literatura ali que está ensinando, tá bom? Que o reino dos céus está vindo, então ele pega aquele pensamento e ele traz para ensinar para as outras pessoas, ok? Para saber mais dos textos apócrifos, não é?
Mas calma que eu vou fazer um vídeo somente sobre isso. O vídeo de hoje é para falarmos de uma história específica nos livros apócrifos, que é a infância de Jesus. O que está contido aqui é algo tão tenebroso, tão assustador sobre o Messias, sobre Jesus, que fica claro após... O interessante do Antônio Miranda é que quando ele pega os textos que se encontram dentro da Bíblia, né, ali do primeiro século, ele diz que os textos são mentirosos, são mitológicos. Aí o Antônio Miranda, aí ele faz referência a esse evangelho da infância de Jesus, que a maioria dos especialistas, a gente vai colocar a escrita do evangelho ali, da infância de Jesus, apócrifo da infância de Jesus, ali por volta dos final do século II, do século III. E o Antônio Miranda fala sobre isso como se fosse a maior realidade do mundo. Então vocês estão conseguindo perceber que ele pega um evangelho que corrobora com o cristianismo do século I e diz que é mentira, ele diz que é mitológico. Só que ele pega um evangelho apócrifo do século II, século III ali, muito provavelmente, e diz que aquilo ali é a pura realidade. Então existe uma questão muito interessante aqui que seria bom que o Antônio trabalhasse com ela, mas é claro que ele não vai querer trabalhar com essa questão, né? Porque afinal de contas ela vai acabar acabando com o ensinamento que ele está trazendo aqui. Leitura do porquê ele ter sido retirado do cânon. Olha isso, pessoal, ele disse que foi retirado do cânon. Eu creio que o Antônio Miranda, ele disse que fez teologia aqui, que é um especialista em teologia, só que ele está completamente equivocado com esse bola fora que ele deu aqui. Ele disse que o texto foi retirado do cânon. Não, pessoal, isso não é verdade. Ele não foi retirado do cânon. Sabe por quê? Porque ele nunca pertenceu ao cânon da Escritura Sagrada. Tá bom? Esses evangelhos apócrifos nunca entraram, nunca sequer pensaram em entrar no cânon da Bíblia Sagrada. Cada livro que você tem dentro da Bíblia Sagrada, ele tem uma discussão teológica, histórica gigantesca. E existem critérios para que aqueles livros estejam ali. Por exemplo, os livros deveriam ser endereçados a comunidades. A gente tem que saber quem foi que escreveu o livro e outra coisa. Tem que ter uma referência externa, como por exemplo, às vezes nós temos os pais da igreja ali que viveram ali no final do primeiro século, no segundo, terceiro, quarto século, eles citando aquele livro ali, e a gente entende como aquilo ali é uma fonte primária, que está muito perto, e muitos foram discípulos dos próprios apóstolos, eles afirmam e eles confirmam que tanto o evangelho de Mateus, quanto o evangelho de Marcos, quanto o evangelho de Lucas, quanto o evangelho de João, que está na Bíblia dentro do cânon, eles confirmam e atestam que aqueles livros são de autoria realmente daqueles que a Bíblia está citando, ok? Então o Antônio Miranda está dando informação aqui que honestamente é uma desonestidade intelectual, tá bom? Então só corrigindo, diante de vários problemas que ele vai citar aqui, esse aqui é um dos grandes problemas que eu também tenho falado contra as pessoas que estão citando isso, dizendo, olha, tiraram esse livro da Bíblia, tiraram essa carta da Bíblia, porque não sei o quê. Isso não é verdade, tá bom? Nunca pertenceu ao texto sagrado. A comunidade, ao qual aquilo às vezes era interessado, por exemplo, os livros que se encontram na Bíblia, eles eram endereçados a comunidades. A qual comunidade esses livros apócrifos eles eram endereçados? Muitas vezes a gente não vai ver, a gente não vai perceber. Então, pelo critério de canonicidade do texto sagrado, a gente tem que perceber essas coisas, tá bom? E essas características. E esses evangelhos apócrifos, eles não têm. Forma deliberada. Evangelho Pseudo Tomé. Narrações sobre a infância do Senhor, por Tomé, filósofo israelita. Antônio, meu querido, me explica uma coisa. Esse Tomé aí é o Tomé apóstolo de Jesus? Não. Esse é o Tomé israelita, o filósofo, é outro Tomé. Só que o que vocês têm que entender é o seguinte, galera. Nem nos textos bíblicos, nem no cânon, as pessoas que escreveram aquele texto são quem dizem ser, tá? São outras pessoas que escreveram, são pseudo-autores, são pseudo... Lembra do que eu disse ainda agorinha? O Antônio Miranda, ele tá fazendo uma inferência aqui, ele tá fazendo um argumento, e com esse argumento ele tá colocando a inferência dele. Ele diz com as suas próprias palavras, que é cada um daqueles livros ali, né? A fonte que o Antônio tá usando é da cabeça dele, né? Ao seguinte, aqueles que escreveram evangelhos, na verdade não foram eles que escreveram os evangelhos. Então ele tá tirando isso aí da cabeça dele. Tá bom? Isso é muito importante deixar claro aqui. Eu citei aqui que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João, de Judas, elas possuem destinatários, elas
possuem comunidades que receberam aquelas cartas, elas eram lidas em público, elas foram citadas pela patrística, a patrística atestou que aqueles livros foram escritos pela maioria dos apóstolos, tá bom? Mateus, o João, tá bom? Então, o Paulo, quando ele escreve as cartas deles. Então, isso aqui são referências que são academicamente muito corretas. Só que, infelizmente, vem aqui o Antônio Miranda, respeitosamente, assim, eu digo, né, respeitosamente, que o Antônio vem trazer um argumento desse, trazendo, e ao meu ver é muito desonesto, quando você traz um argumento assim, tá bom? E ele nem cita uma fonte aqui para falar sobre isso. Mas vamos continuar. Anônimos que estão sendo usados ali. São pessoas que escreveram se passando por outras. O Evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus, de João, nenhum desses escreveu os evangelhos. Agora o que eu pergunto, cadê a referência bibliográfica de algum especialista, de algum doutor, de alguém que fale realmente sobre isso? E outra coisa, o Antônio Miranda ele nem coloca, por exemplo, as discussões acadêmicas do campo intelectual sobre as questões das documentações do texto bíblico, de pessoas que pensam a favor e de pessoas que pensam do contrário. Ele sempre, 100% das vezes, vai colocar aqueles que concordam, que corroboram com a sua ideia. Então, isso é um problema que ele traz aqui. Academicamente, você trazer uma discussão dessa sem colocar as referências que são do contrário, não é muito bom, tá bom? Canônicos, tá? Que fique bem claro isso. Isso é unanimidade na academia. Eu acho que olha o que ele fala aqui, isso é unanimidade na academia. Ele fala é unanimidade na academia. Eu nunca ouvi e vi pessoas falando uma relação assim, sabe? Existem alguns aí que falam sobre isso, mas são sensacionalistas, sabe? São sensacionalistas acadêmicos, que é um problema. São acadêmicos que são anti outros acadêmicos, né? Então a gente tem acadêmicos, como eu vou citar aqui alguns acadêmicos brasileiros, a gente tem acadêmicos como o Rodrigo Silva, o Vailate, o Ezequiel Gomes. A gente tem grandes Augusto Nicodemos, a gente tem grandes personagens da apologética, da teologia, da filosofia, de arqueologia, atestando a veracidade histórica do documento, mas aqui vem Antônio Miranda dizer que isso aqui é falso, que é mentiroso, tá bom? Mas ele está redondamente enganado aqui. ninguém em sã consciência questiona isso na academia. O mesmo vale para os escritos apócrifos. A maioria deles, ou todos, não foram escritos por quem se atribui a autoria. Beleza? Feito esse disclaimer. O Antônio ele faz uma inclusão aqui que isso não pode ser feito, tá bom? Isso é um erro. Por exemplo, ele pega... A gente tem, tecnicamente, um chamado de pseudepígrafos. O que são pseudepígrafos? Pseudepígrafos são livros que são escritos e que são colocados o nome de algum autor famoso ali para dar credibilidade ao texto e assim as comunidades aceitarem. Tá bom? É um livro com uma falsa autoria. Por exemplo, você cita aqui, escreve um livro e coloca o nome de Enoque para dar potência sobre a narrativa trazida ali. O problema aqui é que o Antônio ele usa uma linguagem inclusiva de textos e coloca a categoria dos evangelhos bíblicos, né, da escritura sagrada, e coloca na mesma categoria dos pseudepígrafos. Tá bom? Isso aqui é um erro gigantesco que ele comete, tá bom? Primeiro inicial, vamos continuar nas narrativas do Evangelho de Pseudo Tomé. Eu, Tomé, israelita, julguei necessário levar ao conhecimento de todos os irmãos descendentes dos gentios, a infância do nosso Senhor Jesus Cristo e tantas quantas maravilhas ele realizou depois de nascer em nossa terra. O princípio é como segue. Capítulo 2. Este menino Jesus, que na época tinha 5 anos, encontrava-se um dia brincando no leito de um riacho, depois de haver chovido, e represando a correnteza em pequenas poças, tornava-as instantaneamente cristalinas, dominando-as somente com a sua palavra. Depois eu posso até comentar outras coisas, mas eu vou fazer o meu último comentário aqui para finalizar o vídeo, para não ficar muito extenso, tá bom? Aqui ele cita Jesus fazendo milagres, fazendo transformações, fazendo a água ficar mais clara e de acordo com vai continuar com a narrativa, né, mostrando outros milagres. Só que esse texto ele contradiz ao escrito dos evangelhos que se encontram na Bíblia, tá bom? Por exemplo, quando o evangelho de João cita que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho,
Logo, um outro evangelho que contradiga isso, ele não pode fazer parte do cânon. Por quê? Porque todos os evangelhos que se encontram na Bíblia, eles fazem referências e eles não contradizem um ao outro. E a gente sabe que pela quantidade documentária, a gente ajuda a entender o que é um documento sério e o que é um documento que está errado. Por exemplo, vou citar aqui como exemplo, existem 100 documentos que dizem que o nome é João Marcos e existem 5 documentos que falam que é João Lucas. Qual é o verdadeiro? É o que tem mais fontes. Então o verdadeiro seria João Marcos. Então a gente tem a maioria dos evangelhos, dos documentos, falando que o primeiro milagre é transformar a água em vinho. Aí vem um evangelho da infância de Jesus aqui, que o Antônio Miranda está expondo aqui. Um evangelho apócrifo, que foi escrito por quem? Foi escrito ali por volta dos séculos 2 e século 3, ou seja, é tardio e ainda contradiz os documentos que foram escritos primeiramente. Então a gente já tem aqui uma questão muito interessante que é para a gente perceber, é para a gente entender que a mensagem que é colocada aqui em relação a coisas que contradizem ao texto sagrado, elas não devem ser consideradas. Mas você pergunta, então por que aqui os outros são considerados e esse daqui não? Por causa da data, pessoal. A gente pega a datação dos evangelhos que se encontram na Bíblia, eles são do primeiro século. Você pega, por exemplo, a datação do evangelho da infância, o evangelho apócrifo da infância de Jesus, ele é do segundo e terceiro século. Alguns estudiosos, especialistas também, acadêmicos de peso, vão colocar o evangelho apócrifo da infância de Jesus ali do terceiro século, tá bom? Então é muito tardio e a informação dele, às vezes, a gente consegue até perceber que parece que tem uma influência grega, sabe, sobre eles. Por que é que eu, teólogo Jonathan, digo isso? Por quê? Porque na literatura pagã, a gente vê que eles tinham muito o objetivo de falar sobre a infância dos heróis. Entende? Então, olha o nome desse evangelho, Evangelho da Infância de Jesus. Quando você pega os 4 evangelhos bíblicos, você vê que eles quase não dão importância para a infância de Jesus. Tá bom? O evangelho que vai dar mais importância para a infância de Jesus é só um pouquinho, é o evangelho de Lucas. Tá bom? Que ele vai contar um pouquinho sobre a infância de Jesus, ali provavelmente do seu bar mitzvah, e toda aquela questão ali. Mas fora isso, não tem mais nada. É Jesus com 30 anos começando o ministério. Aí você tem um evangelho apócrifo de um filósofo direcionado a algumas comunidades pagãs dos séculos 2 e século 3, contradizendo os textos do primeiro século. Aí você vai acreditar que um texto desse é verdadeiro? Você tem que, sabe, existem critérios para saber sobre isso. Infelizmente, o Antônio... ele comete, eu já venho dizendo esse erro aqui, eu falo respeitosamente ao Antônio Miranda, que ele comete esses erros de interpretação. Infelizmente, a mentalidade das pessoas hoje, nós temos a neuroplasticidade, né? A neuroplasticidade do Antônio, ela está ligada à crítica do texto bíblico, né? Toda vez que ele enxerga uma história bíblica, ele enxerga um mito. E ele não consegue ter um olhar diferente sobre isso. Essa é a questão. É como, por exemplo, um religioso. Ele não vai ter um olhar diferente sobre aquilo que ele enxerga. Então esse é um problema. Essa, na verdade, é a solução. Nós, como seres humanos, se a gente entender a questão de neuroplasticidade, consciente, subconsciente, como o cérebro humano defende aquilo que ele acredita, a gente ia ter muito mais respeito pelas outras pessoas, pelo posicionamento das outras pessoas. O nosso amigo aqui, o mesmo que reclama dos pastores, é o mesmo que está ganhando dinheiro na internet falando contra o texto bíblico. Então eu acho uma desonestidade muito grande aí. Lembrando, né? 2 pesos, 2 medidas. Se a pessoa reclama de pastores ou padres que recebem PIX, recebem dízimo, recebem ofertas, então não deveria receber também dinheiro, não deveria receber também PIX, não deveria receber também monetização por estar falando também do texto sagrado. Então eu creio que a gente tem que ter 2 pesos, 2 medidas, tá? Então, pessoal, tchau, até o nosso próximo vídeo. A gente estará comentando aqui novamente com vocês outros textos, outras pérolas, e a gente vai estar trabalhando isso o máximo academicamente possível, tá bom, pessoal? Tchau e até o nosso próximo vídeo.